Para compreender como esse esquema funciona, a gente vai recorrer aqui à CNN com a Priscila Yazbek e depois vamos recorrer a uma fala do Fernando Haddad, que foi participar de uma sabatina na Fiesp, sabe? A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Federação do Pato, essa aí. Eles sempre recebem todos os candidatos, né? É o que eles fazem. Mas vamos começar com a Priscila, porque ela vai explicar para a gente direitinho. Primeiro, o que é uma emenda parlamentar? E depois, quantos tipos de emenda parlamentar existem? Aqui me permita fazer uma introdução para a gente poder partir assim do zero e ir construindo o nosso conhecimento, o nosso entendimento a respeito desse assunto. Emenda, pô, o nome é autoexplicativo, o nome já diz, né? É um puxadinho, é um amarrado, é um adendo. Então você tem lá a lei do orçamento. Todo ano tem. Todo ano tem que aprovar o orçamento para o ano que vem, né? E os deputados, eles votam esse orçamento. E quando eles votam, eles dizem assim, sim, esse orçamento está firmeza, desde que coloque aqui uma emenda. O que eu emendei aqui? O que o deputado colocou? Um dinheirinho para arrumar a escola, um dinheirinho para asfaltar a estrada, um dinheirinho para fazer o campinho de futebol. E faz sentido, porque em tese é o deputado que conhece a base eleitoral, é o deputado que trafega lá pela cidade dele, então ele saberia o que precisa de quanto dinheiro, né? Esse é o mecanismo das emendas. Só que elas se dividem em alguns tipos. Vamos ouvir aqui a Priscila e aí a gente vai compreender melhor. Uma arte que mostra, então, quais são os tipos de emendas. E aí, aqui a gente tem, Colombo, as emendas individuais, bancadas e de comissão. Essas são as que você falou, que são as emendas que a gente sabe quais são as destinações. Então, as emendas... E quem propõe também, né? Exato, e quem propõe. Então, essas emendas aqui, elas ficam muito mais claras. Então, as emendas individuais, elas vão individualmente para cada parlamentar, para o senador ou para o deputado, e elas têm um caráter impositivo. O que é essa palavrinha técnica impositivo? Elas têm um caráter obrigatório, elas têm que estar no orçamento. Isso desde 2015, foi aprovado em 2015 e passou a valer a partir do orçamento de 2016. Emendas de bancada, muito parecido, mas vão para as bancadas estaduais e elas também têm um caráter impositivo desde 2019 e passaram a valer no orçamento de 2020. E aqui a gente tem as emendas de comissão, daqui a pouquinho eu vou falar uma coisa importante sobre elas, são as verbas destinadas às comissões temáticas do Congresso, como comissões mistas ou comissões permanentes, e elas não são impositivas, não são obrigatórias. Muito bem, vamos lá, todo mundo juntinho na mesma página. O que é uma emenda? Para a gente poder explicar para os outros depois também, né? O que é uma emenda? É o deputado decidindo como é que é aplicado um pedaço do orçamento do governo. Isso é uma emenda. Que tipos de emenda existem ou sempre existiram? Emenda individual. Um deputado fala, eu quero essa grana para aquela escola. Emenda de bancada do Estado. Os deputados de um Estado se reúnem e falam, essa grana aqui vamos distribuir para essa rede específica aqui de ensino municipal, para esse e aquele posto de saúde. Eles decidem em conjunto. Terceiro tipo, a emenda da comissão. E aqui a gente tem que explicar que na Câmara Federal você tem o plenário, que é todo mundo junto, 500 e tantos deputados, e você tem as comissões, cada uma para tratar de um tema. Então você tem lá a Comissão de Direitos Humanos, você tem a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, decide o que é legal, o que não é legal para se votar lá na Câmara, né? E aí você tem a Comissão dos Direitos dos Indígenas, das Mulheres, do que você imaginar. Essas comissões também podem se reunir e dizer, esse pedacinho do orçamento a gente vai aplicar assim, esse pedacinho do orçamento a gente vai aplicar assado. Até aí, nenhum problema. Faz sentido, não faz? Tudo tem uma lógica. A comissão sabe o que precisa gastar em termos de direitos humanos, porque a comissão estuda aquilo. O deputado do interior da Paraíba sabe o que a cidadezinha do interior da Paraíba precisa. A bancada do Pará sabe do que o Pará precisa. Então, esses tipos de emenda fazem sentido. Só que aí vem uma outra. A emenda do relator. Vamos ouvir a Priscila explicar. Emendas de relator, elas permitem que o relator geral do orçamento, que é a pessoa ali, o parlamentar, que define as diretrizes ali do orçamento, altere, faz o texto sobre o orçamento, altere ou inclua novas despesas. Ela foi recriada em 2019 e ela não é impositiva, não tem um caráter obrigatório. Quais são as questões importantes sobre a emenda de relator? Não há informação sobre a origem e o destino dessas emendas, por isso elas receberam o apelido de orçamento secreto.
Beleza. Talvez tenha ficado um pouquinho mais complicado agora, né? Emenda de relator. Bora lá. Quando o orçamento do governo chega na Câmara para ser votado, tem um cara que meio que coordena e relata essa votação. Esse é o relator do orçamento, é um deputado que tem muito poder na mão, né? O que fica definido com esse novo tipo de emenda? O relator tem o poder de dizer, deputado A, você tem essas emendas, tem essa grana aqui para você gastar como você quiser. Deputado B, pega mais grana. Deputado C foi muito meu amigão, ganha o dobro. Pá, gasta lá como você quiser. E o problema é que não tem transparência. Ao contrário das outras, você não sabe para onde esse dinheiro foi, entendeu? Então, não apenas os deputados decidem sozinhos como eles vão gastar essa grana, como eles não precisam prestar contas para ninguém. Deu para compreender o tamanho do problema? Agora fica pior, sabe por quê? Porque o governo federal deixou esses deputados decidirem dessa forma como é gasto 53% do dinheiro que a gente tem. Você está entendendo? Se o governo deixa os deputados decidirem sozinhos como eles gastam 53% do orçamento, como é que o governo vai se planejar para construir infraestrutura? Entendeu? Para erguer casa, para abrir estrada. Não tem como fazer obra grande. E esse sim, é um escândalo de corrupção enorme no volume de dinheiro e na capacidade de atrasar o Brasil. Vamos ouvir aí o Haddad, que na Fiesp lá ele fez uma fala muito interessante aí sobre esse assunto. Hoje, para dar um número que é talvez o mais significativo de todos, de todo o investimento federal, todo, 100% do investimento federal, 53% é emenda parlamentar. Mais da metade de todo o dinheiro investido pelo governo federal. Não estamos falando aqui de uma prefeitura, de uma cidade de... Estou falando da União, orçamento da União. 53% de tudo que é investido tem origem numa emenda parlamentar. Uma boa parte do orçamento secreto. Uma coisa absolutamente inconstitucional. Se é secreto, não é público, por definição. E a gente fica sabendo apenas a posteriori onde é que o dinheiro foi gasto, e não a priori. Ou seja, nós particularizamos o orçamento a um ponto em que o orçamento é do deputado e não do Congresso Nacional. Foi o maior sistema de cooptação de apoio da história do Brasil. Não existe precedente na República. Nem em tempo de ditadura, nem de democracia, não há precedente do que fizeram com o Orçamento Público Federal. Você não tem... É a total opacidade. Total opacidade. Pode declarar sigilo de 100 anos, que dá na mesma. Dá na mesma. Se você souber o ano que vem, ou daqui a 100 anos, onde o dinheiro já foi gasto. E você não tem a menor estrutura de planejamento para saber qual é a coerência dos investimentos públicos que estão sendo feitos. E aí a gente tem visto o que acontece quando esses deputados podem decidir sozinhos e sem prestar contas para onde esse dinheiro vai. É dinheiro para educação? Vai para educação, mas compra kit de robótica superfaturado para a escola que mal e mal tem energia elétrica. É isso que a gente está vendo acontecer. Imagine qualquer outro objeto que tem qualquer outro escândalo. Sei lá, trator. Tem. Bíblia? Tem. Pois é. É assim que a coisa acontece no Brasil, né? Vamos continuar ouvindo aqui mais um pouquinho do Fernando Haddad, porque fica interessante, ou mais interessante ainda, essa conversa, né? Até aqui a gente tem falado sobre o problema da transparência. Mas tem mais coisa envolvida. O governo perde a capacidade de investir, de se planejar também. Perdoa o interfone no fundo. Nós não estamos no pior patamar de investimento público da história apenas. Nós estamos no pior patamar qualitativo desse investimento. Qualitativo. E como é que nós vamos convencer a sociedade que o Estado precisa investir mais com essa situação que nós estamos observando? Aqui em São Paulo, a situação não é melhor. É que a atenção dada a São Paulo é menor em virtude da eleição presidencial.
Mas o trabalho de cooptação que foi feito não foi em relação à Assembleia Legislativa, que é um conjunto pequeno de deputados estaduais, na comparação com o Congresso Nacional, né? Você está falando de um universo que é 20%, né? Os deputados estaduais é 20% dos deputados federais aqui na Assembleia Legislativa. Então, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que foi feito em relação às prefeituras. O sistema de cooptação de prefeitos, de mudança de partido de prefeitos, mudar de partido para ganhar um convênio, que não passavam pelo crivo técnico e não passavam pela noção do que deveria ser feito com o dinheiro público de São Paulo. Quais são as obras hoje de infraestrutura que estão sendo feitas no Estado de São Paulo que não tenham 10 ou 20 anos da data do início? Nós estamos falando de Rodoanel, nós estamos falando de Tamoios, nós estamos falando de linha 6, nós estamos falando de linha 17. É disso que nós estamos falando. Essas obras foram iniciadas há mais de 20 anos, algumas. Muito bem. Ele fala ali da cooptação dos prefeitos, mas vamos ficar com o mais básico, né? Por que é que Bolsonaro abriria a mão de 53% desses recursos e deixaria os deputados assim tão à vontade para decidir para onde esse dinheiro vai, para onde esse dinheiro não vai? E claro, em muitos casos, para roubar no meio do caminho, né? Por que Bolsonaro faria isso? Porque são esses deputados que teriam o poder de votar um daqueles mais de 100 pedidos de impeachment que estão estagnados na Câmara Federal. Então, essa é uma noção muito básica em política, né? Governos sobrevivem pela sua força ou pela sua fraqueza. Esse é o governo Bolsonaro, sobrevivendo da sua fraqueza, sendo explorado em sua fraqueza. É mantido lá o Bolsonaro porque interessa para esses deputados, como vocês puderam ver aí. Pois é.